Deus, de volta aqui às nossas lives, né? Agora estaremos sempre aí. Eu quero compartilhar uma palavra hoje aqui, que se encontra no livro, deixa eu arrumar aqui, no livro do profeta Jeremias, tá bom? Capítulo 18. Jeremias, capítulo de número 18. Mais uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 18, deixa eu arrumar minha Bíblia aqui, vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui melhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, verso 2: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho sobre as rodas. Verso 4. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Verso 6. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como fez este oleiro? Diz o Senhor: Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma palavra muito interessante aos nossos olhos, né? Jeremias, como é conhecido, um profeta das lamentações, cheio de compaixão e de esperança pela situação em que o povo de Israel vivia naquele período. Uma situação de idolatria do povo. Então, Deus levanta este homem para profetizar no meio de Israel. Deus levanta este homem para dar uma esperança para que o povo largue a sua idolatria, largue o seu pecado e venha se render ao único e verdadeiro Deus de todas as coisas. Então Deus levanta Jeremias. Como nós vemos no capítulo de número 1, versículo 5, Deus já tinha predestinado a vida de Jeremias. O Senhor vai falar: antes do ventre de sua mãe te dei como profeta às nações. Então Jeremias já tem ali um propósito. Antes do seu nascimento, o Senhor já tinha escolhido Jeremias. O Senhor já tinha o levantado. E o interessante é que nós vamos ver que no capítulo de número 18, o Senhor vai ter ali um momento extraordinário ao qual Ele quer usar Jeremias. Jeremias tinha uma visão diferente de como se olhava, um olhar mais poeta, um olhar mais sensível, um olhar que ele olhava e ele conseguia ver as coisas de Deus. Ele olhava para uma floresta, ele poderia sentir a presença de Deus ali. Para tudo o que Jeremias olhava, ele tinha um coração sensível, um coração bondoso e amoroso. Quando o Senhor diz a Jeremias, no capítulo de número 18, para que Jeremias descesse à casa do oleiro, e lá ele veria as coisas de qual o Senhor gostaria de mostrar e falar para ele. O verso 3. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho sobre as rodas. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê que o oleiro vai trabalhando no vaso, vai trabalhando, vai com suas mãos tentando deixar
o vaso conforme bem lhe parecia. Só que quando Jeremias olha, o vaso está quebrado. Em algumas traduções, o vaso estava desfigurado. Só que, para a alegria também de Jeremias, quando o vaso quebra, o Senhor começa a trabalhar de novo no vaso conforme bem lhe parecia. O primeiro ponto, mão do oleiro, deixe ele te moldar. Quando nós entendemos este texto, nós vemos a grande bênção e graça que está sobre a nossa vida. Quando todos nós, por algum período, estávamos sem a presença de Deus, estávamos longe da casa do nosso Pai, estávamos igual ao povo de Israel, o Senhor também estava trabalhando e nós o quebramos, nós ficamos desfigurados na sua mão. Aí é o que é interessante. Quando nós ficamos quebrados, ele começa a trabalhar de novo em nossa vida. Ele começa a dar ânimo à nossa vida. Ele começa a dar vigor à nossa vida. O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, deixe o oleiro te moldar. Deixe Jesus trabalhar em você. Deixe Jesus cuidar de você. Independente da situação a qual você esteja passando, se você quebrou, o oleiro começa a trabalhar de novo na sua vida. E é isso que é o ponto. É onde nós queremos chegar. Porque quando nós estamos fora da casa de Deus, quando nós quebramos, quando nós nos desfiguramos, o oleiro não nos joga fora. O oleiro não chega e diz, pega fora, joga outro. Não, ele pega e fala, desse mesmo vaso, eu trabalho do jeito que eu quero, ainda que ele se quebre. Ainda que nós nos quebramos, nós estamos na mão do oleiro. Ainda que estejamos passando qualquer dificuldade, nós estamos na mão do oleiro. E isso aqui é a maior graça deste texto. É a maior maravilha deste texto. Jesus não nos jogou fora, não nos abandonou. Na cruz do Calvário, ele estava já trabalhando em você e em mim, que somos vasos dele. Amém? Então, essa é a primeira lição. Na mão do oleiro, deixa ele te moldar, mesmo que você se quebre. Está na mão do oleiro, está guardado. Agora, a lição número 2, o processo com o oleiro. Porque muitas das vezes nós não temos uma devida paciência para que nós sejamos moldados pelo oleiro, que nós possamos ser cuidados pelo oleiro. Então, precisa de uma preparação, precisa de um período. Israel estava na mão do oleiro, desfigurada, longe da presença de Deus, na idolatria. Deus levanta Jeremias para profetizar para o povo, para que o povo volte à presença de Deus. Então, ali vai existir um processo. Existe um processo que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está desenvolvendo. Como todos vemos, quando um oleiro está trabalhando no vaso, ele gira com os seus pés e vai dando formas com a mão. Então é basicamente isso. Ele vai trabalhando no oleiro, ele vai processando aquele vaso para conforme ficar bem aos seus olhos. Verso 6. Olha o que Deus fala no versículo 6. Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos,
ó casa de Israel. Olha o que interessante é esse processo. O Senhor está dizendo a Israel, do mesmo jeito que o oleiro está fazendo a sua forma com o vaso, eu posso fazer o mesmo com vocês. Olha que interessante aqui. Olha o quão prazeroso é nós ouvirmos isso, o quão extraordinário é nós sentimos a própria palavra de Deus falando isso com o seu povo. Ele está dizendo, do mesmo jeito que o vaso quebrou na mão do oleiro, ou igual a minha tradução estava desfigurado na mão do oleiro, eu posso fazer de novo a obra. O vaso quebrou, mas eu posso fazer de novo. Eu posso restaurar a minha presença entre vocês. Eu posso restaurar a minha unção com vocês. Eu posso cuidar de vocês de novo. É só vocês deixarem que eu entre junto com vocês. Então isso é extraordinário. O fim do verso 6 ele vai dizer, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Usando o profeta Jeremias, Deus está dizendo, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. Vocês são o vaso que está quebrado, mas eu posso trabalhar de novo em vocês, conforme bem pareça aos meus olhos. Está quebrado hoje, mas eu refaço de novo para amanhã. Está quebrado hoje, está destruído hoje, mas eu trabalho de novo para amanhã, para deixar vocês em minhas mãos de novo. E esse é o processo. E isso que é extraordinário está na mão do oleiro. Passamos diversas situações em nossas vidas, mas quando estamos na mão do oleiro, tudo se resolve, nos traz paz ao nosso coração. Eu quero te dizer essa tarde, por mais que difícil pareça a tua vida hoje, por mais que difícil esteja a tua situação, você está na mão do oleiro. E quando estamos na mão do oleiro, nada pode nos abalar, nada pode nos tocar, nada pode nos tirar da presença de Deus. Se o diabo vem tentar te destruir, ele cai. Se vem setas para acabar com a comunhão de Deus com você, tudo se cai. O passarinheiro não tocará em você, nenhum mal chegará à sua tenda, porque você está na mão do oleiro. Mão do oleiro. Então, esses pontos que eu quis trazer hoje. O primeiro, a mão do oleiro, deixa Deus te moldar, deixa Ele cuidar de você. Do mesmo jeito que Ele estava falando para o povo de Israel, volta para mim, vocês são um vaso na minha mão, eu sou o oleiro excelente, eu quero cuidar de vós. E o processo com o oleiro. Apesar da situação, nós estamos na mão do oleiro. Eu estou na mão do oleiro, você está na mão do oleiro, e o que tocará em você? Você pode perder tudo, mas está na mão do oleiro. Pode estar desanimado, mas está na mão do oleiro. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu ministério, a tua casa. Que você continue cheio do Espírito Santo. Nos encontramos aqui na quinta-feira de novo para falar que Jesus é bom e nós estamos em suas mãos. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Se a gente quebra, Ele refaz. Se estamos com dificuldade, estamos na mão do oleiro. Pai, eu abençoo cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, que o Senhor possa cuidar da sua casa, do seu ministério, da sua família. Que pessoas possam ser edificadas com esse vídeo, Pai. Que todos nós possamos entender que estamos na mão do oleiro e o Senhor é o nosso oleiro e nós somos o vaso. Amém? Que Deus te abençoe e te ilumine sempre.